Amigos e amigas, hoje está aquele dia sensacional que parece que não vai ter fim na leitura. Cada trecho que eu leio, Deus fala comigo, uma interpretação divina, muito boa, muito boa, muito boa. Oh Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque só eu sei da onde Tu me resgatou, Pai. Só eu sei da onde Tu me resgataste, Pai. Só eu sei a dívida que eu tenho a Ti, Pai. Nada que eu faça irá recompensar o que o Senhor já fez por mim, Pai. E ainda irá fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. A cura do gadareno com demônio. E, tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios. 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Eles moravam no cemitério. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque eles sabem, o demônio estava no corpo dele, sabe que o tempo dele não é aquele, o tempo do demônio ser julgado. O tempo do demônio só será julgado quando a igreja se levantar, pois Deus deu essa unção para a igreja. A igreja que tem que pisar na cabeça da serpente. Mas enfim, vamos continuar a palavra. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe. Eles já sabiam que Jesus ia tirar os demônios daquela pessoa. Eles já sabiam. Aí já se anteciparam e perguntaram: Jesus, já que você vai nos tirar desse corpo, a gente pode entrar naquela manada de porcos? Aleluia! Dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. Tipo, vá, pode. E, saindo eles, entraram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas, morreu afogadas. E os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuidores, tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Aleluia, olha o que vem na minha mente. Eles preferiram a manada de porcos, que é um animal que foi feito só para servir a nós, para ser alimentos. Ainda mais que naquela época o porco era considerado impuro, porque só Jesus que não revogou, ele colocou como se fosse uma liminar, que o alimento vindo de Deus agora era puro, que todo alimento provinha de Deus. Mas eles, enfim, eles preferiam uma manada de porcos, não importa quantos, do que a cura de 2 seres humanos, 2 criaturas divinas, que Jesus fez a gente, Deus fez a gente para a gente ser divino. Tanto é que ele falou: não se espante com o que eu faço, vocês
farão coisas maiores, obras ainda maiores do que a que eu fiz. É só crer. Crer aqui, ó, na mente, no coração e na alma e no espírito. E acontecerá. Eles rejeitaram Jesus. O pessoal de Gadareno rejeitou Jesus por causa de uma manada de porcos. Trocaram. O pessoal fala, Judas trocou Jesus por 10 moedas de prata. Jesus foi trocado por uma manada de porcos. Tem muita gente que troca Jesus por um carro. Tem gente que troca Jesus por um casamento arranjado. Tem gente que troca Jesus por uma vida aqui na terra em abundância, sendo que a gente não é daqui, a gente é do céu, nós só estamos de passagem. Sendo que com Jesus a gente será próspero no céu e na terra, porque a terra ele fez para a gente habitar. Só que vocês têm que colocar uma coisa na cabeça, é o que eu falo sempre. O dinheiro, o Deus do dinheiro dá mão. O dinheiro, ele é um excelente escravo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro para você ele tem que ser teu escravo e não teu patrão. E quando eu falo isso para vocês, eu também dirijo a palavra a mim, porque eu sou o primeiro ouvido a ser ouvido. O dinheiro é uma excelente maneira de propagar até a mensagem de Deus. Que igual eu falo para todo mundo. Se você tiver Deus no coração, qual é o melhor? Você receber R$1.000 por mês ou 1 milhão por mês? Qual obra será maior valor, não valorizada, mas ter mais, como se diz, substância? Você vai conseguir ir levar as mensagens de Deus às nações como? Com R$1.000. Você vai no máximo falar em praça pública. Agora com a internet, você viajar, você levar uma comida, um abrigo, um alimento, um aperto de mão, um abraço, cavar poço artesiano no povo que não tem água, construir casas, moradias dignas para o ser humano viver, criar orfanatos, lares para idosos, lares para aconchegar os refugiados de guerras. Você conseguir montar uma clínica que dê um amparo a pessoas que foram estupradas, dê um amparo a pessoas que estão prestes a fazer um aborto, e você dá uma qualidade de vida para elas, e no final, se elas quiserem abortar ainda, elas doarem aquela criança ao nascer para a sua instituição de caridade. Não será magnífico? Deus não se alegrará disso? Eu não sou a favor do estupro. Não sou. Mas eu não sou a favor do aborto. Um erro não justifica o outro. O estuprador tem que ser punido. Mas a criança que vai vir após aquilo, ela não tem que ser punida. Ela não tem que ser punida. Eu sei que é um texto muito difícil de abordar, mas tem que ser dito. Se a mulher quiser abortar, fique em paz. Mas, se possível, tiver uma instituição que dê todo o amparo, tanto financeiro, quanto psicológico, quanto emocional, quanto paternal, seria muito bom. Tem um pastor que fez uma pregação que ele era fruto de um estupro. Ele é filho de um estupro. Ao descobrirem que a garota ficou grávida por um estupro, o que aconteceu? A família ia levá-la para uma clínica de aborto para abortar. A avó dessa menina, eu não me lembro a idade dela, que eu vi por alto. A avó
se eu não me engano, assembleiana da igreja, fiel a Deus. Quando ouviu, queimou no coração dela de não vai abortar. Eu sei que é um direito, mas ela resolveu não deixar. Ela raptou a garota, porque quem tem que saber fazer isso é o pai e a mãe, mas ela, naquele momento, raptou a garota e levou-a para outro estado, bem longe. Ficaram procurando as duas, a filha e a avó, e ninguém sabia o paradeiro das duas. Passaram-se 2 anos, se eu não me engano, 1 ano, os 9 meses da gestação e um pouquinho mais, e voltou às 3, os 3, melhor dizendo, porque é um homem, o fruto do nascimento daquele estupro. Mais uma vez eu falo para não botar palavras na minha boca. Eu não sou a favor do estupro. O estuprador tem que ser condenado. Se possível, até ficar lá um bom tempo até se redimir. Pagar sua culpa perante os homens. Eu não sou a favor. Mas eu também não concordo que, se Deus ele deixou vir um fruto daquela ocasião, algo acontecerá de bom. O Paulo Vieira fala uma coisa muito boa. 20% é do que acontece. 80% é o que você vai fazer depois do que aconteceu. Bateu com um carro? Que bom, pelo menos eu estou salvo, eu não morri nessa batida. Que bom, pelo menos eu tenho um carro para poder bater. Se eu tivesse a pé, eu não bateria com o carro, eu só tropeçaria. Eu vou dar um pause aqui, pessoal, porque a bateria está acabando. Um minutinho. Vamos continuar na palavra. Essa é uma palavra rápida, mas Deus está falando e deixa Ele falar. Não me interpreta mal. Eu estou falando, mas estou só sendo usado. Quem está falando é o Espírito Santo. Está me falando para me falar. Enfim, quem tem que entender vai entender. Eu só sou o vaso. Como eu estava falando, aí voltou a avó, a menina, uma criança no colo, um menino lindo. Quando chegou na casa, todo mundo, caramba, que neném lindo e tal. Aí falou, quem é essa criança? É o seu neto. É a criança que vocês vão matar. Aí, não me lembro se vocês falaram isso, mas vocês falaram, é seu neto. Tipo, quando eu matar que era só um embrião, era só um ser miniatura, ainda no ventre daquela mulher, aquela menina, aquela moça, eles iam querer matar. Mas depois que eles viram a criança já toda pronta, aquela pedacinho de algodão no colo, precisando de ajuda, toda molenguinha, linda, pronta para a vida, eles viram que iam fazer uma injustiça. E aquela moça, aquela senhora, ela fez um ato muito bom. Ela salvou aquela criança. Aí, hoje, ele é um pastor, congrega aí e cada vez mais ele levando a palavra de Deus às nações, com seu testemunho. Aí eu te falo, se tivesse aquele aborto, quantas pessoas deixariam de ouvir a palavra de Deus porque não tem ninguém para falar? A apóstola Tânia Teresa e seu esposo Otto tem um testemunho dizendo que ela teve uma infância muito dura. Aí, só resumindo a história,
vocês quiserem, você vai ver o testemunho dela no site dela. Aí ela, no testemunho dela, diz que ela tem uma infância muito dura. Aí, num momento de dureza profunda, que ela estava revoltada, ela resolveu vender seu corpo, alugar, na verdade. Aí ela pensou, eu vou fazer isso com os colegas do trabalho do meu pai, que ele trabalhava no Banco do Brasil e tal. Tem um pessoal lá, aqueles estagiários, tudo novinho e tal. Vou lá, vou beber aqui umas bebidas para poder criar coragem e vou. Mas Deus é tão bom, que ela, quando foi se entregar no braço de uma pessoa, ele pegou, a levou para um lugar, para uma casa, e ao invés de deitar e ter relações sexuais, ele falou do amor de Deus para ela. Oh, aleluia! Ele levou o amor de Deus para ela. Ele tinha todo o direito de abusar não, de usar o corpo dela, porque ele pagou pelo aquele momento com ela. E ela se entregou. Mas não, ele falou de um amor maior, de um amor que purifica, um amor que blinda das coisas ruins. Aí, hoje, eles estão casados há 50 anos, fez esse ano. Bodas, se não me engano, de diamante, de ouro. 50 anos de casado. Tem uma família linda. Aí eu te falo, se o pai do outro tivesse abortado ele, a Tânia Teresa, ela estaria hoje no prostíbulo ou até morta. E os filhos que ela geraria no futuro, depois daqueles atos, seriam filhos das trevas, com certeza, porque é muito difícil, não é impossível, mas eu falei muito difícil. Muito difícil. Então o aborto não vai só para a tua geração, vai além. Porque se o pai ou a mãe do outro abortasse, o outro não pregaria para a Tânia Teresa e ela estaria lá. Ou vice-versa. Então, não é só sobre você, é sobre uma nação que vem após você. Qual a herança que você vai deixar? Qual o legado que você vai deixar? Quando você partir desta terra, o que você quer que eles façam depois de você? Eu quero que eles continuem meu legado, levar a palavra de Deus para todas as nações. Eu nunca me imaginei fazendo isso aqui que eu estou fazendo, nunca. Nunca. Quem me conhece sabe que eu tenho vergonha, sou tímido. Gago, fanho, tudo. Meus amigos ficavam zombando, mas agora eu sei porque eu sou separado. Todos são criaturas, mas todos só vão se fazer filho a partir do momento que se entregar a Jesus e acreditar que Ele é o seu libertador. Amém, amém e amém. Então, vamos viver a vida, mas vamos ver a vida com sabedoria. Amém.